BIP. Banco de dados em métodos de divisão de alma concluídos. Renomeada como técnica de divisão de Truesdale, assistindo Malinda sair depois de dar a ele o que ele queria, Leilin ouviu aí a resposta de Chip e tocou seu queixo. Ele havia se aproveitado de Malinda e obtido suas técnicas de divisão de alma. Desta vez, com uma discussão aprofundada para preencher as lacunas, ele havia feito muito progresso. Essa técnica foi extremamente importante para Leilin, a ponto de afetar sua maneira de crescer no futuro. Tendo tomado conta da questão da técnica, Leilin estava de ótimo humor e cuidou dos danos ocultos à alma de Malinda, em grande parte por sua gratidão. Os procedimentos para dividir a Truesdale foram completamente deduzidos. Tem uma taxa de sucesso muito alta, então o próximo passo é como controlar a outra metade da Truesdale. Leilin tocou o queixo, afundando em pensamentos profundos. Embora a técnica de separação de almas que Malinda forneceu fosse muito viável, havia também um grande problema: a incapacidade de controlar a Truesdale do clone. Até a própria chama flamejante monarca se arruinara com isso, e mais tarde foi destruída por Malinda, que mais tarde se formou e assumiu pela força. Leilin não tinha o menor desejo de encontrar uma situação como uma alma traindo e, portanto, teve que cortar essa questão pela raiz. Neste momento, Gilbert e o resto entraram, acompanhados por Olfa e outros que tinham expressões complicadas em seus rostos. Sua Majestade, os preparativos para a arrumação e mudança do clã Ouroboros estão completos. Enquanto Leilin demonstrou imensa força e os apoiou, o fato de que eles deixariam o continente central e se desenvolveriam na costa sul era algo com o qual se sentiam desconfortáveis. No entanto, a fama de Leilin foi mais que suficiente para o Warlock Union cuidar de si mesmo. Por isso, não poderia ser ajudado que eles tinham sentimentos complicados sobre isso. Tudo bem então, vamos nos mexer o mais rápido possível. Leilin estava muito calmo e até parecia aliviado. A razão pela qual ele tinha tido tempo para fazer algo tão sem sentido era por causa dos favores e dívidas que ele devia. Depois que tudo fosse feito, ele seria capaz de se concentrar inteiramente na busca pela eternidade. Logo, outra bomba foi lançada no continente central. O mais poderoso monarca, o monarca do sangue que havia suprimido muitos outros monarcas sozinho, moveu o clã Ouroboros para longe do continente central, para um lugar desolado que faltava em magos. Leilin Farlier havia se mudado para a costa sul. Enquanto a Warlock Union fez tudo o que podia para esconder esse fato no começo, nessa situação em que toda a organização estava se movendo, não podia ser realmente escondida. Os Bloodlocks da linha de sangue que estavam apenas se dando a conhecer podiam apenas uivar de pesar e temporariamente reinar em sua arrogância. Enquanto isso, com o desenvolvimento da União dos Bruxos, a segurança dos mundos Warlocks Bloodline não era um problema. Eles até expandiram seu alcance no continente central. No final, se desenvolveria na maior organização do continente central, que continuaria por muito tempo. Claro, isso não tinha nada a ver com Leilin. Mesmo que ele descobrisse, ele não pensaria em nada disso. Depois de estabelecer o clã Ouroboros na costa sul e abrigar um comércio clandestino, Leilin liberou completamente seu domínio sobre tudo. Além de acompanhar Freya e cuidar de Ciri, passava a maior parte do tempo nos laboratórios. A força do clã Ouroboros era mais que suficiente para suprimir a costa sul. Com o desenvolvimento adicional do comércio clandestino, eles voltaram aos trilhos e expandiram seu poder rapidamente. Depois de passar por tudo isso, Leilin finalmente pôde ficar à vontade. Ele voltou sua atenção para seus interesses. No subsolo profundo, em um laboratório com um local desconhecido. Comece o número de teste 2419, a voz de Leilin soou, e o I.O. prompt robótico de Chip mostrou, BIP. Experiência inicial. Gravando dados, de trás de uma enorme parede de vidro, Leilin observava agora os dois corpos que cultivara.
Ambos possuíam as características únicas da raça subterrânea, e o que era mais chocante eram seus rostos ilusórios, que faziam parecer que eles usavam máscaras translúcidas. Corrente elétrica constantemente subia através deles sob as ordens de Lei Lin, e nas costas das cobaias havia inúmeros tubos transparentes que se agitavam, despejando uma infinidade de fluidos desconhecidos em cores diferentes dentro deles. O GH. QQ. Os dois corpos experimentais exibiram comportamentos diferentes. Sua carne estava se contorcendo como se ratos minúsculos oeiros burrowing sob sua pele, e os tumores carnudos continuaram rolando e girando sobre seus corpos. Eles pareciam nojentos e aterrorizantes. O que atraiu mais atenção foram os rostos, onde aquela camada de uma máscara de alma ilusória se tornou ainda mais deslumbrante, e suas expressões ficaram ainda mais complexas. Os alvos estão funcionando bem. Nenhum sinal de rejeição, o Aishi lealmente entoou, iniciando a tentativa de controlar remotamente alvos. Fios de fios translúcidos caíram, presos à figura fantasma de uma aranha dourada de 6 patas no final. Os fios translúcidos se espalharam pela face de um corpo experimental, as muitas pernas sondando seu rosto e fazendo com que ele se contorcesse de dor intensa antes de passar para o próximo. Culo. Culo. Depois dos fios translúcidos conectados com outro corpo experimental, seu corpo de repente começou a se contorcer vigorosamente, começando a ressonância da alma. Número de corpo experimental 2 está em convulsão. As ondas da alma estão flutuando violentamente. Continuar. Ajuste a razão entre a segunda mistura de poções e a terceira essência de fortalecimento da vida, de forma que sejam 5 unidades a menos do que antes. Lei Lin parecia sério, iniciando o ajuste. As ondas do alvo estão agora tendendo para a estabilidade. Eu o consegui observando o interior do laboratório que estava silencioso. Um olhar de antecipação apareceu em seus olhos. No entanto, sua expressão logo mudou. Junto com gritos e uma explosão intensa, os dois corpos experimentais se detonaram, enviando sangue e sujeira para as paredes de vidro. Alvos morreram. Almas foram extintas. A experiência falhou. A voz fria fez Lei Lin suspirar. Eu falhei novamente. É um problema com o Vitrispider. Talvez eu deva usar um adesivo melhor da próxima vez. Depois que seu experimento falhou, Lei Lin reajustou o seu humor e começou a registrar os resultados de seus experimentos. HM. Imediatamente depois, com o levantar da sobrancelha, ele colocou a caneta nas mãos. Já faz 10 anos, ele murmurou para si mesmo, desaparecendo de repente de um laboratório e chegando a outro espaço. Lord Ignox, muito tempo sem ver. O acordo foi preparado. Lei Lin sorriu ao cumprimentar o Magus à sua frente, um ser de Leus. Ignox sorriu e acenou com a cabeça. Sim, Lord Lei Lin. Além disso, muitos de nossos camaradas estão extremamente empolgados depois de aprender sobre sua existência. Eles não conseguiram reprimir seu desejo de conhecer você, então vamos. Eu só tenho profunda admiração por aqueles seres antigos e poderosos. Uma sugestão de inteligência brilhou nos olhos de Lei Lin, e os dois se transformaram em luz e desapareceram. Enquanto no caminho, Lei Lin transmitiu uma mensagem. Além disso, Lord Ignox, sobre o comércio com o mundo subterrâneo. Afinal, ele teve que deixar o protetor dos primeiros níveis do mundo subterrâneo saber disso. Que não é um problema. Se quiser, posso até presentear você no primeiro nível. Surpreendentemente, Ignox não pareceu se importar. Para a existência de leis como essas, os benefícios do comércio que afetavam apenas o primeiro nível eram inúteis e tal coisa não os ofenderia de maneira alguma. Então eu estou aliviada. Também. Usando essa oportunidade, Lei Lin começou a conversar novamente. Afinal de contas, como Ignox era seu superior, ele possuía muito conhecimento que Lei Lin precisava atualmente. A discussão foi deliciosamente no caminho. Ignox ficou bastante espantado com o quão multitalentoso e erudito ele era. Afinal,
como uma existência de Leus que avançaram recentemente. O conhecimento expansivo e profundo de Lei Lin superou em muito seus pares. Enquanto conversavam, eles continuaram indo cada vez mais fundo no mundo subterrâneo. Eles acabaram quebrando o 7º nível e entraram em um espaço escuro e desconhecido. Com base no que sei do meu mundo anterior, já deveríamos ter chegado ao núcleo. Isso. Lei Lin mediu o que estava ao seu redor. O vazio e a escuridão eram como as camadas desconhecidas dentro do universo, mantendo a misteriosa vontade mundial dentro deles. Quanto mais perto ele chegava, mais Lei Lin podia sentir a existência do vontade mundial. Enquanto estava fraco e adormecido, apenas o poder natural que emitia o assustava. Bem-vindo à região mais profunda do submundo, bem como onde residem os superiores do Magus, onde Ignox havia perdido completamente sua forma humana e se transformado em uma existência desconhecida. Leus. Lei Lin fechou os olhos. Aqui, ele podia sentir claramente a existência de uma multidão de Leus, e algumas eram até explicitamente evidentes. O ambiente aqui era muito melhor que a superfície do mundo dos magos. BIP. Traços de caminhos do espaço-tempo destruídos descobertos. A força de origem mundial está sendo dispersa. O AI-chip solicitado neste momento. Este núcleo do mundo despedaçado ficou para trás na antiga guerra final. Lei Lin agora sabia por que todas as existências de nível 8 ficaram aqui. Com as Leus sendo expostas e o poder de origem do mundo que emana dele, a atração que detinha por todas essas existências era incomparável a qualquer outra coisa. Se fosse ele definitivamente ficaria aqui o tempo todo também.